no momento, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos do versículo 29 ao versículo 31. Trabalhar para ver se a gente conclui esse estudo hoje, senão a gente fica para a terça-feira, porque tem 28 slides que foram feitos em cima desse tema, desse assunto, e olha que foi feito de forma resumida, porque se fosse bem para abrir o leque, é um estudo muito conteúdo para se falar, mas a gente vai se estender, a gente pegou mais as coisas principais para o nosso entendimento. Então peço humildemente a atenção dos irmãos, para que nessa noite a gente possa aprender e crescer na graça do Senhor. Amém? Amém. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 ao 31. Diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Esse assunto, como eu disse, é um assunto muito amplo, cheio de conteúdo, e se a gente fosse tratar detalhe por detalhe, a gente ia levar muitas terça-feiras. Mas como os irmãos, o povo de Deus, e precisa ser um povo sábio, poucas palavras diante daquilo que Deus quer nos ensinar, com certeza será o suficiente para que a gente não fique no engano ou se deixe levar pelo engano de homens perversos e cruéis, conforme o texto aqui que nós lemos. Falar sobre seitas e heresias é falar de coisas que muitas vezes aos nossos olhos parece ser bom. A palavra seita no início da igreja não tinha um teor pejorativo, né? Porque a própria igreja de Cristo, os próprios discípulos foram considerados, chamados como seita. Mas hoje nós entendemos o que é a palavra seita, o que é uma seita. E existem muitas igrejas pseudo-cristãs que são seitas. O nome pseudo significa falso. Então existem muitas igrejas evangélicas que são falsas. Prega a palavra, é como Paulo disse aqui, ó, eu receio, eu temo, por quê? Porque quando eu partir, se introduzirão no meio de vós lobos cruéis, homens perversos, que devorarão o rebanho, que ensinarão coisas perversas, atraindo o povo para si. E aí o conselho dele é: vigiai. Portanto, vigiai. E como é que nós vamos vigiar e confrontar o que é errado, se a gente não conhecer o que é certo? Há muitos tópicos aqui que vamos falar de muitas coisas, e eu quero já adiantar para os irmãos que o nosso propósito, igreja, não é degredir a imagem de ninguém. O nosso propósito não é criticar a igreja A ou a igreja B. Não, nosso foco não é esse. Porque a igreja do Senhor, os servos do Senhor, foram levantados não para combater contra pessoas, mas sim contra falsos ensinos. E Jesus disse que esses falsos ensinos, eles teriam uma explosão enorme no fim dos tempos. E nós temos visto que a cada dia é uma heresia nova, é uma doutrina nova, é um ensino novo, e muitas das vezes isso não tem base nas Escrituras. Apesar que muitos desses ensinos são tirados e ensinados em cima de versículos isolados, porque um texto fora do seu contexto é um pretexto para uma heresia. E o que a gente mais vê hoje em muitos ambientes são heresias e heresias de perdição, como diz a palavra. Então o nosso foco aqui, o nosso objetivo diante desse ensino é mostrar verdades bíblicas, é mostrar verdades que estão diante de nós. Para quê? Para que não sejamos enganados, como uma boa parte de pessoas estão enganadas. Eu mesmo vivi
congregação há um bom tempo atrás, eu tive as minhas experiências com Deus, naquilo que eu fiz por amor a Deus, por amor às almas, Deus me abençoou muito, mas chegou um momento que os meus olhos, e os olhos de muitos irmãos que também estavam lá, se abriram para algumas verdades que estavam escondidas ao nosso coração. Por quê? Porque nós achávamos que o que estava certo é o que nós aprendemos. E o que está certo não é o que o homem ensina, o que está certo é o que a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Por isso, amada igreja, a necessidade de nós constantemente meditarmos na palavra, procurarmos conhecer a palavra. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus é a verdade de Deus em ação na nossa vida. Então, quando essa verdade ela está viva e atuante dentro de nós, não haverá espaço para o engano dentro de nós, não haverá espaço para as heresias nos roubar, porque muitas das vezes a heresia ela vem com uma sutileza. Não, a Bíblia mostra assim, não, mas a Bíblia diz assim, não, mas esse texto diz assim. E muitas das vezes pegam pessoas leigas, pessoas sem conhecimento, pessoas sem base estruturada na palavra e se deixam levar. Não é que é verdade mesmo? Está na Bíblia, ele mostrou. Mas às vezes o texto é mal interpretado, o texto é tirado fora do contexto, e aí muitas vezes conduz as pessoas a doutrinas erradas. E a nossa preocupação aqui, irmãos, é essa: não é apontar, não é criticar, é refutar e condenar os erros teológicos que estão hoje reinando no meio da igreja e fazendo com que o povo de Deus tenha uma experiência meramente humana e não uma experiência espiritual. Nós não somos a melhor igreja da face da terra, porque tem muitas pessoas que dizem, não, essa igreja é a melhor. Não, mostrar o erro doutrinário de alguns grupos evangélicos, de algumas seitas, não quer dizer que nós somos os melhores. Não é isso. Apenas Deus nos chamou e tem nos levantado para pregar uma palavra. E como Deus tem levantado muitos na face da terra para pregar uma palavra que é a palavra verdadeira. Porque Jesus disse o quê? O que vai levar o homem a uma libertação é o conhecimento da verdade. Amém? Amém. Podemos começar os slides? Amém. Então, o estudo é sobre seitas e heresias. Iremos focar mais nas seitas. Mas por que eu coloquei seita e heresia? Porque uma coisa está ligada à outra. Porque uma heresia vem de uma seita, e uma seita prega heresia. Então uma coisa está ligada à outra. Amém? Então vamos lá, acompanhe comigo. Definição de seita e heresia. A seita é uma perversão religiosa cuja crença, prática e devoção se baseiam em alguma falsa doutrina. Enfim, seita refere-se a um grupo de pessoas de uma facção religiosa. Então essa é a definição de seita. Amém? Vamos para frente. A definição de heresia indica as doutrinas errantes defendidas por esse grupo. Isso aqui é uma seita. Vamos lá. Característica de uma seita nas 4 operações. Quem sabe aqui quais são as 4 operações da matemática? Isso aí. Então a gente vai aprender. Parei, meu irmão. Mas até Zé, irmão, está estudando, né? Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, de uma forma didática, vamos usar essas 4 operações para identificar o que acontece dentro de uma seita. Qual a característica, como entender, compreender e ver que realmente uma igreja que se diz evangélica, cristã, é uma seita. Vamos lá. Adição. O que é adição? É adicionar, é colocar alguma coisa. Amém? Uma seita evangélica, ele sempre adiciona algo aos ensinos da palavra. Em 1 Coríntios 4:6 diz assim, ó, Paulo diz que devemos aprender a não ir além do que está escrito. Então, uma característica de uma igreja que é seita, que não é uma igreja bíblica, não é uma igreja nos moldes e nos padrões da palavra, é que ela sempre adiciona algo à palavra.
A palavra não é o suficiente, sempre tem que ter alguma coisa a mais. Não, é a palavra e alguma coisa. É Jesus e mais alguma coisa. E aí mais para frente a gente vai ver alguns exemplos de algumas igrejas evangélicas que são secas. Então sempre as pessoas adicionam, agregam algo na palavra. Só que a Bíblia diz que a gente não pode nem tirar e nem acrescentar. Paulo diz aqui em Coríntios 4:6 que ele ensinava o povo a não ir além do que está escrito. A Bíblia diz que o que foi escrito para o nosso ensino. Então não podemos ir além. Eu não posso pegar as escrituras e agregar alguma coisa, agregar revelações. Hoje você vê muitas igrejas evangélicas que doutrinam o povo, não com a palavra, mas com revelações. Não porque tem um profeta que revela, não porque tem um irmão que tem visão, não porque tem um irmão que tem revelação. Os dons são bíblicos? São bíblicos, os dons espirituais, mas os dons não servem para doutrinar a igreja. O que doutrina a igreja da graça é a palavra do Senhor. Amém? Então precisamos ter cuidado, né? Com essa adição, agregar. Não, a gente teve uma ideia aqui, vamos adicionar alguma coisa, vamos botar uma dança, vamos botar alguma coisa. Não, você é salvo em Jesus, amém, mas vamos agregar alguma outra coisa para a sua salvação. Não, você é salvo, mas qual são essas bênçãos? Vamos fazer a campanha, vamos fazer a campanha de quebra de corrente, vamos fazer a campanha disso, de 7 dias, não sei de quê. Isso são coisas agregadas por homens. É como se a salvação, o sacrifício de Jesus não foi o suficiente para me salvar. Eu tenho que ter Jesus e mais alguma coisa para ser salvo. Então eles adicionam alguma coisa, adicionam livros, revelações, costumes, ideias e por aí vai. E nós temos que ter cuidado, porque só tem uma forma de eu e você sermos salvos, através de Cristo Jesus. Não é o que eu faço, não é o que você faz que vai nos fazer ser mais um salvo do que nós já somos em Cristo. O sacrifício de Cristo, ele foi, ele é e sempre será o suficiente para salvar o pecador. Então precisamos ter cuidado com as igrejas que adicionam alguma coisa, né? Que colocam ideias, que colocam coisas, certos costumes, certas artimanhas, atrativos e distrações. Para quê? Para prender as pessoas no ambiente. Precisamos ter cuidado. Não precisamos adicionar nada à palavra de Deus. A palavra de Deus já é fundamental e essencial e suficiente para a minha e para a tua vida. Amém? Amém. O que também representa adicionar é aquela igreja que tem alguém que tem dons espirituais e alguém chega, eu tive uma revelação. Não só revelou que a partir de hoje, né, as irmãs é para vir com um vestido tudo longo, que se não for vestido longo, não tem salvação. Tem base bíblica para isso? Não. Então eu estou adicionando algo que a Bíblia não diz. Então essa revelação não é de Deus. Não, a partir de hoje Deus revelou, me deu uma revelação que os varões aqui tudinho é para ser barbudo igual o irmão Adriano. Tem base bíblica? Não. Então eu estou adicionando. Então a gente precisa entender que os dons espirituais, ele tem sim uma finalidade no meio da igreja: edificar a igreja, exortar. Esse processo, esse propósito. Mas o que doutrina a igreja, a base da igreja precisa ser unicamente a palavra. Toda a revelação e todo dom espiritual que vem fora da palavra não é do Senhor. Amém? Amém. Então não precisamos adicionar nada. Uma vez o câmera chegou: mas rapaz, por que você não faz assim no culto? Por que você não bota uma mesinha ali, bota um bolinho, bota um chazinho? As pessoas sempre querem inventar alguma coisa para agregar as pessoas, para atrair as multidões e manter as pessoas dentro de um ambiente que agrade a eles. Nós temos que estar dentro desse ambiente, não é para ser agradado, é para agradar o Senhor que nos chamou. Amém? Vamos lá. Em 1 João 1,9 diz assim: ó, todo aquele que prevarica, essa palavra prevarica significa passar a lei. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então mais um texto que nos mostra na adição, não há necessidade de adicionar nada. A palavra é o suficiente. É o suficiente. Amém? Amém.
Tem algumas igrejas que dizem, irmão, aqui foi levantado a ungido, vamos ungir ele. Aí qual é a forma de ungir? Pega um litro de óleo, né? E derrama. É assim não. Tem um já foi ungido assim? Óleo. Pega um litro de óleo e derrama em cima do camarada. Como se aquilo realmente fosse a unção. A Bíblia diz que nós recebemos a unção do Senhor. A unção que nós temos é a unção do Santo, é a unção do Espírito Santo. Não é derramar um óleo sobre a cabeça da pessoa que vai fazer a pessoa ser ungido. Esse dia eu fui na casa da irmã fazer uma entrega, ela é da Assembleia de Deus, e aí ele saiu para evangelizar com alguns jovens. E ele disse, aí não, o irmão chegou aqui, aproveita que olha aqui para a gente que ele vai evangelizar. Eu digo, mesmo, vamos orar. Pega esse brilho de olhar aqui e consagra. Eu digo, aí eu vou consagrar óleo para quê? Quem tem que estar consagrado é os irmãos que vão evangelizar. Esse óleo aqui não tem poder de nada não. Nenhum. O que tem poder é o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, João diz aqui, ó, todo aquele que passa a lei, né, e não persevera na doutrina. Onde é que está a doutrina? Na minha cabeça? Na invenção de um homem? Está onde? Na palavra. Então a doutrina é um conjunto de ensinamento que está na palavra. Então João diz, todo aquele que passar além da doutrina e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Então essas igrejas pseudo-cristãs, essas igrejas falsas, elas não têm Deus. Por quê? Porque o compromisso delas não são com a palavra de Deus, são com aquilo que elas querem colocar, porque a palavra de Deus para elas não são suficientes. Elas sempre querem adicionar alguma coisa. Não, é Jesus e o profeta. É o Jesus e Ellen Goldwatt, né, que é a profetia da Adventista do sétimo dia. É Jesus e William Branham, né, que é o profeta do tabernáculo da fé. É Jesus e não sei o quê. Então precisamos ter cuidado com isso. Jesus é o suficiente. Mas João deixa claro, mas aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem um pai e tem um filho. Vamos lá, subtração. Subtração é tirar, né? Enquanto na adição eles acrescentam, né? Na subtração eles diminuem. Subtração, tira algo da pessoa de Cristo. 2 Coríntios 1,7, Paulo diz assim, ó, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e é o anticristo. Então uma das características de uma seita, ela diminui a divindade de Cristo. Eles não confessam que Jesus veio em carne, e isso é o espírito do anticristo. E você sabe que tem igrejas assim? Tem igreja assim. Porque Jesus, nós entendemos pela palavra que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, sim ou não? Ele tomou toda a natureza humana na sua fragilidade e ele tinha toda a natureza divina do Pai. Só que tem algumas igrejas, alguns grupos cristãos evangélicos, né, que se denominam igreja, não creem que Jesus era o Filho de Deus e que muito menos Jesus era Deus. Você quer ver um exemplo? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus. A igreja adventista do sétimo dia, ela não crê que Jesus é Deus. Ela crê que Jesus era o arcanjo Miguel. Só que o arcanjo Miguel não foi criador, ele foi criado. E Jesus não foi criado. Jesus ele é criador, porque ele participou da criação de Deus. Então são esses pequenos tópicos, muitas vezes, que estão inseridos dentro das igrejas e que negam, né, eles subtraem, eles tiram algo que não deveria tirar. A Testemunha de Jeová, eles têm uma Bíblia que eles mesmos, né, traduziram pela torre de vigia, né, é um ambiente, a estrutura que eles têm para copiar a Bíblia, e eles fizeram o quê? Muitos versículos na Bíblia, eles mudaram. Por exemplo, lá na frente eu vou mais detalhe, eu estou só adiantando. Por exemplo, lá na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de que ali? Jesus. No princípio era o verbo, Jesus, a palavra. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O que é que a Testemunha de Jeová fez? Eles, para diminuir a pessoa de Cristo, porque eles não creem que Cristo era um Deus, é Deus encarnado. O que é que eles fez? Eles mudaram o versículo. E lá está assim: no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Aí esse um Deus é com letra minúscula, diminuindo a divindade de Cristo.
de Cristo. Então, uma das características da seita, ele sempre diminui. E tem muitas por aí, muitas. Vamos lá, vamos adiantar. Em 2 João 2,22, João diz assim, ó: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Por incrível que pareça, você pode achar, não, irmão, mas nenhuma igreja aí nega, não, nega. Tem muitos grupos aí, facções religiosas, que negam. Porque a partir do momento que nós dizemos que somos uma igreja, não, nós temos a Bíblia, mas nós temos o livro de alguém. Não, nós temos a Bíblia, mas nós temos a revelação do profeta. Eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente. E isso precisamos ter cuidado com isso. Multiplicação. Jesus nunca é suficiente. Sempre é Jesus, mais alguma coisa. É quase parecendo com uma adição, né? Sempre eles colocam alguma coisa. E aí você vê muitos exemplos que eu já citei no sentido disso. É Jesus e o grande líder. Você já parou para pensar que toda seita, sempre ela começa com um líder. Não, alguém que teve uma revelação, alguém que teve uma visão, foi alguém que saiu da igreja e disse que Deus ia abrir uma igreja nova e era a igreja verdadeira, e dali começa a igreja. Sempre assim. As características da seita. Sempre vai ser assim. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí no versículo 9 diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas. Então o que é que muitas igrejas dizem? Não, a gente é salvo pela graça, mas precisamos fazer as obras, precisamos guardar a lei, precisamos guardar o sábado, precisamos usar o véu, precisamos ter a saia comprida, mulher não pode cortar o cabelo, não pode aparar as pontas, e uma série de coisas. Tudo isso são características de uma seita. E aí, o que é que eles fazem? Eles colocam uma série de doutrinas, de regras em cima das pessoas, e quem não se enquadra dentro daquela caixinha, está fora. Está fora. E você foi chamado para estar aqui conosco. O Senhor nos chamou para seguir a Ele. Não foi para estar dentro de uma caixinha religiosa cheia de regras, não. O Senhor nos chamou para vivermos a liberdade que Cristo nos dá. E essa liberdade nós encontramos aonde? Na palavra de Deus. Não, nós fazemos o lava-pé, porque a igreja que não lava os pés dos outros não é a igreja de Deus. A Bíblia diz isso? Não, nós fazemos a ceia do Senhor. Aqui a ceia da gente é com bolacha. Tem uma igreja aí, Tabernáculo da Fé, que a ceia é bolacha. Tem alguma base bíblica? Não. Uma vez uma senhora irmã disse que foi, achou que foi bom, porque estava com fome, comeu um bocado de bolacha. Só faltou o café, né? Então a gente brinca, a gente descontrai, mas na verdade é as coisas que estão à nossa volta. E o interessante é que cada uma defende a sua. Nós não estamos aqui para defender uma placa, que nem isso nós temos. Nós estamos aqui para defender a palavra. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que ele foi levantado, ele foi posto por defesa do Evangelho. Então nós temos que defender o Evangelho. Não é sair batendo na cara dos outros, não. Mas é mostrar, é confrontar o erro com a verdade da palavra. Então, não, você é salvo pela graça, mas tem que fazer a obra. Qual é a obra? É o sacrifício, é o dízimo, é a oferta, é andar de joelho, né? É se cortar, é fazer penitências, né? É fazer a fogueira santa, né? Queimar não sei o quê. Uma série de ideias, uma série de invenções, né? Não, hoje nós temos a sessão do descarrego. Você está carregado, irmão? Só tem uma pessoa que pode fazer você ficar leve. É Jesus. Jesus. Aos pés dele, que o fardo dele é leve e suave, graças a Deus. Não, hoje é o culto da prosperidade. E aí as pessoas começam a agregar, na graça salvadora, as pessoas começam a agregar meios e mecanismos que mostra que, não, a graça me salva, mas se eu não fizer isso aqui, eu não sou salvo. Não, a graça me salva, mas se eu não fazer a campanha, eu não sou salvo. Não, eu sou salvo pela graça, mas se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo. Não, eu sou salvo pela graça, mas se eu não crer no profeta isso, no profeta aquilo, eu não sou salvo. E a Bíblia pede para a gente crer unicamente no Senhor Jesus. Amém? Amém. Divisão. Uma seita, ela sempre
dividem a fidelidade dos membros entre Deus e a denominação. Toda seita, uma das características dela é essa, é dividir. Elas querem que você seja, do jeito que você é fiel a Deus, ela quer que você seja fiel a ela, a denominação. Assim como você é fiel a Deus, você tem que ser fiel à denominação. Você tem que obedecer o pastor, mesmo que o pastor esteja errado, esteja adultério, roubando dinheiro, mas você tem que se submeter a ele. A sua fidelidade não é só para ser dada a Deus, é para ser dado à denominação. Não, faça, meu irmão, faça isso aqui, porque fazer isso aqui você está fazendo para Deus. Não, irmão, faça isso aqui, porque você está fazendo para o Senhor. Eu tive essa experiência de passar num ambiente, muito tempo, e a gente aprendeu que tudo o que fazia era para Deus. Era para Deus, era para Deus. Não, vamos para o seminário, aprender a palavra, tem que pagar para ir. Não vamos trabalhar de forma voluntária, limpar mato, carregar pau nas costas, levantar a parede, derrubar a parede. Era tudo de graça, porque a gente aprendeu que era para Deus. Só que não era nada para Deus. Estava se usando a mão de obra da gente para sustentar o império da igreja, o império da denominação. Você imagina uma denominação levantar uma estrutura enorme de igreja com um trabalho voluntário. E para tomar café você tinha que pagar. Porque todo mundo pagava um valorzinho para ter um cafezinho da manhã. Isso é muito sério. E a gente era iludido, enganado, por quê? Porque eles dividem a fidelidade nossa de Deus para com eles também. Não, se você for fiel à igreja, você está sendo fiel a Deus. Não, se você for fiel à liderança, você está sendo fiel a Deus, porque foi Deus que levantou aquela liderança. Nem sempre. Nem sempre. A Bíblia pede para ser fiel a Deus, obedecer a Deus, andar nos princípios de Deus. Se eu estou ensinando alguma coisa que é de Deus, obedeça. Se não é, caia fora, meu irmão. Caia fora, porque seu negócio precisa ser com Deus, não é comigo não. Amém? Amém. Então a seita, ela sempre divide. Não, meu irmão, você não pode faltar culto não, meu irmão. Quando faltar um culto, se eu faltasse um culto, é infiel. Porque a manifestação de fidelidade para com Deus é eu mostrar que eu estou sendo fiel para com a igreja. Quando eu digo igreja, no sentido de denominação, de placa. Não, irmão, faça o jarro, né? As irmãs lá, eu estou falando de lá porque eu fui de lá, eu sei o que é. As irmãs toda semana fazem um jarro para botar no corpo, com flores mesmo. E eu vi as irmãs se matando, às vezes não trabalhava, não tinha recurso. Eu vi as irmãs se matando, às vezes pegavam emprestado para fazer um jarro de flor, só para cumprir com a vontade dos homens. De graça. Porque as irmãs eram o quê? Iludidas a entender que estava fazendo para o Senhor. E Deus está preocupado aí em você fazer jarro para Ele? Deus quer que o nosso coração esteja no altar dele. Eu não estou dizendo que se você varrer aqui, lavar um banheiro, se você faz por amor à obra. Amém, glória a Deus. Só que aquela igreja da seita, ela quer que você seja mais fiel a ela do que fiel a Deus. Você pode não ler Bíblia, você pode não ser convertido, você pode andar no pecado, pode fazer o que quiser, mas se você está sendo fiel a ela, você é um servo de Deus. Mas se você não é fiel à denominação, se você não é fiel aos princípios que a liderança ensina, você não é servo de Deus não. Porque enquanto eu estava com a mente bloqueada lá, servindo a homens, fazendo a vontade de homens, eu recebia tapa nas costas. É um servo de Deus, é um valente. Quando eu comecei a cair para a palavra, e comecei a deixar aquele de lado, de irmão, eu passei a ser inimigo deles. Porque não só basta ser fiel a Deus, tem que ser fiel a Deus e na mesma igualdade ser fiel a eles. Amém? Até aqui os irmãos entenderam? Vamos para frente. Atos dos Apóstolos 5, 29 diz assim: porém respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: mais importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. A palavra, meu irmão, sempre vai me ensinar a mim a você obedecer a Deus. É a Deus. Você me respeita, eu te respeito, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos juntos crescendo na graça. Mas se eu trago alguma orientação para você que não é dentro da palavra de Deus, você não tem a obrigação de obedecer não. Você não foi chamado para cá para obedecer a homens não, e sim para obedecer ao Senhor. Amém? Vamos lá, histórico dos fundadores da seita. Todo fundador de uma seita, todo líder que começa uma seita tem uma história, ele tem um passado, né? E geralmente, às vezes, é isso aqui, ó. Geralmente, os fundadores das seitas têm um passado não digno de ser seguido, com
e pelo fingimento, com o intento de fazer da fé um negócio. Um negócio. Às vezes, o fundador de uma seita, ele não está preocupado com a tua alma. Ele não está preocupado com a tua salvação. Ele não está preocupado aonde você vai morar eternamente. Ele está preocupado com isso aqui, ó. O que ele vai tirar de você. Ele tira o dinheiro, ele tira o sustento dele, ele tira a mão de obra, ele tira tudo, ele enriquece e você continua pobre. É desse jeito. Você já viu algum líder religioso de uma igreja, de uma mega igreja evangélica, que o líder é podre de rico? Você viu algum dos membros ficar rico? Viu? Eu não vi, não. Eu não vi. Eu não vi. Sabe por quê? Porque é como se fosse uma pirâmide. É uma lavagem cerebral. Eles entram na mente das pessoas, cauterizam, bloqueiam as mentes das pessoas, e as pessoas vivem para aquilo. Não, é obra. Eu vivi numa que o povo era fascinado. É obra, tem que ser obra. Só que obra não é obra de Deus. Não é a obra, vamos viver a obra. Eu ouvi muito isso. Temos que comer a obra, temos que respirar a obra, temos que beber a obra. Eu ouvi muito isso aí. Só que a obra para eles não é a obra evangelizar, não é a obra ir atrás da prostituta, não é a obra ir atrás de drogado, não é a obra orar, jejuar. Sabe qual era a obra? Era lavar o salão, era ir para o seminário trabalhar de forma voluntária, né? Era cumprir as ordens que eles diziam. Isso era a obra para eles. Aí uma igreja que não foi gerada no evangelismo, não foi gerada no culto ao ar livre, não foi gerada fazer visita, não foi gerada ir atrás das almas perdidas, tudo era dentro das quatro paredes. E nesse dizia, nós somos a igreja verdadeira. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Então precisamos ter cuidado. Muitos estão de olho no que você pode fazer. Esses dias, estava tendo uma reforma no salão dessa igreja que eu participei. E eu vi lá o jovenzinho, e eu passando embora fazendo, meu Deus, eu passei tanto tempo também assim escravo. Os jovenzinhos, os varão, trabalham a semana toda, no final de semana, trabalhando de forma voluntária lá. Construindo parede, fazendo reboco. Por quê? Porque fazem para obedecer a homens. Porque fazendo para os homens é como se estivesse fazendo para Deus. É mentira, isso é mentira. Isso é mentira. Porque fazendo para os homens vendo, eu vou receber tapa nas costas, eu vou receber elogio, eu vou ter a oportunidade de futuramente ser um pastor, ser um diácono, ter um cargo, uma função. Esse é o interesse. Por isso que as pessoas fazem mais para os homens do que para Deus, porque os homens colocam você em posição, os homens colocam você em status, os homens te dão oportunidade. E o trabalho que Deus quer que a gente faça para Ele, não é necessário os outros ver, não. Porque a recompensa vem do céu. Só que as pessoas querem ser recompensadas pelos homens. Então eu digo porque eu já fiz isso, irmão. Eu já tenho esse sentimento. Eu ia para o seminário chamado Manaim. Eu ia para lá, que é como uma chácara grande. Eu ia trabalhar de forma voluntária. E quando os pastores chegavam os pastores orando, a gente começava muito amado. Trabalhando, os homens ver que a gente estava fazendo. Achei que os homens dizem que a gente é valente na obra, um modo escravo, um modo religioso cego. Essa é a realidade. Não tem coragem de sair para evangelizar, não tem coragem de ir atrás do drogado, da prostituta, mas tem coragem de passar o dia no soquete de panimato, só para agradar homens, porque foi gerado a obedecer a homens, e o evangelho nos ensina a obedecer a Deus. E aí a gente, quando obedece a Deus, quando a gente serve a Deus, a gente é escravo de Deus, a gente é servo, mas quando a gente obedece a homens, a gente passa a ser escravo de homens. Amém? Amém. Se não tiver alguma coisa para colocar, uma dúvida, fique à vontade, você levantar a mão e falar, a gente está aqui para aprender. Vamos lá. Então esses homens, eles começam uma igreja, eles começam uma seita, sempre com esses motivos aqui, ó. O motivo não é ganhar alma para Jesus. O motivo não é evangelizar os pecadores. O motivo não é pregar a palavra que liberta. O motivo, sabe qual é? É ganância, né? Fingimento, com o intento de fazer da fé um negócio. Eles querem dinheiro, eles querem ser escravo. Teve uma seita há um tempo atrás aí, que eu não coloquei ela aqui no slide não, que um líder aí arrebanhou um bocado de gente, dizendo que era reencarnação de Jesus. E tinha um bocado de seguidores. Interessante que
o negócio é tão diabólico, mas é tão bem feito, que engana as pessoas. E o cara dizia que era a reencarnação de Jesus, e arrebanhou um bocado de gente com ele. E quando foi no final de tudo, ele fez uma santa ceia, que de santa não tinha nada, e no vinho ele botou veneno e matou todo mundo. Todo mundo morreu envenenado. E quando bateram em cima lá, ele pegou um revólver e tirou a própria vida. Quando chegar lá, reportar lá, estava um monte de gente no chão morta, crianças, famílias inteiras, não sei quantas mil pessoas. Porque a seita faz isso. A seita ela mata. Mas o evangelho está aqui de vida com mudança. Amém? Vamos lá. Veremos agora algumas seitas brasileiras muito perigosas. Vamos ver alguns exemplos de algumas seitas que existem. Eu citei só algumas. Espiritismo. Quem já ouviu falar do espiritismo? Sem dúvida é uma seita cheia de heresias que cresce muito no Brasil. Seus defensores usam textos bíblicos, afirmam serem uma religião cristã. O Espiritismo alega que vive na prática uma grande experiência espiritual, pois recebe mensagens espirituais de espíritos através de espíritos desencarnados e ainda negam a divindade de Cristo, alegando que Jesus foi apenas um espírito de luz evoluído. Então veja só, eles usam a Bíblia, eles têm a Bíblia, eles citam versículos bíblicos, mas eles recebem supostas revelações de espíritos desencarnados. Porque o Espiritismo, ele crê na reencarnação. Ele crê que o camarada morreu, né? Ele volta e nasce no outro corpo. Nasce no outro corpo. Porque talvez ele precise de um aperfeiçoamento, ele como um espírito de luz, um ser de luz, ele precisa de um aperfeiçoamento. Talvez ele não concluiu a obra que ele tinha para fazer aqui na terra. Então ele reencarna, nasce em outro bebê, em outra pessoa, em outra época, em outro século, em outro ano, para cumprir aquilo que ele não completou. Isso é bíblico? Não. Mas é uma das seitas que mais cresce no Brasil. Porque hoje o povo está dando mais ouvido à mentira do que a verdade. Você vê que a mentira tem tanta prioridade no mundo que até o dia da mentira existe, né? Qual o dia? Quem não inventou a mentira, não tem que abrir, hein? Mas eu pergunto, inventaram o dia da verdade? Tem o dia da verdade. Porque o mundo não quer a verdade. O mundo não quer a verdade. O mundo vive uma mentira, uma ilusão. E o pior disso tudo é que muitas igrejas, muitas pessoas estão nessa mesma onda. Amém? Vamos lá. Outra seita, Testemunhas de Jeová. Quem nunca recebeu, né, um grupinho na sua casa batendo? Testemunho de Jeová com a maletinha, né? Charles Russell. Olha, foi Charles não. Charles Russell foi um fundador das Testemunhas de Jeová. Era membro, olha só, ele era membro da igreja congregacional. Depois foi adventista do sétimo dia. Posteriormente, Russell inicia um movimento em 1872, onde marcaram datas para a vinda de Jesus. Tiraram e modificaram vários textos da Bíblia, como, eu já citei aqui algum, né? João 1, 2, Atos 8, 37, Marcos 9, 46, 46, 44, 46. Então veja só, Charles Russell, ele era um evangélico, ele era um cristão, ele era um convertido. Porém, a biografia dele, o que é que diz? Diz que ele, em oração, ele orou a Deus e perguntou a Deus acerca das igrejas evangélicas. E Deus enviou um anjo e deu uma revelação a ele, onde Deus dizia que todas as igrejas evangélicas dessa época que ele vivia, todas tinham se afastado, se desviado. Porém, ele iria começar uma nova igreja, que seria a igreja verdadeira. Você está entendendo? Como uma seita começa? Sempre começa a receber uma revelação do céu. Um anjo visitou. E Paulo, o apóstolo Paulo, lá no capítulo, se eu não me engano, 4, mas é lá em Gálatas, Paulo diz o quê? Se nós, ou um anjo descer do céu
que pregar outro evangelho, além do que nós temos pregado, seja anátema, maldito. Eu ouvi uma vez uma experiência, quando eu era de uma determinada denominação, que naquela época, por não ter conhecimento, eu me maravilhei. Que experiência maravilhosa! Essa obra é de Deus! Que coisa gloriosa! Eu estou na igreja verdadeira. E uma vez um pastor contou uma experiência que diz que lá no começo da igreja, quando eles começaram a se formar, diz que os pastores estavam orando em espírito, de joelhos, e diz que um anjo apareceu entre eles com um pergaminho bem grande, e nesse pergaminho estava escrito todas as doutrinas da obra, da igreja. Todas as doutrinas que eles deveriam pregar e viver, estavam lá no pergaminho. Mas nós entendemos que todas as doutrinas para nós estão lá. Então não precisa um anjo vir até nós e mostrar outra doutrina, não, porque o que a gente precisa já está na palavra. Não precisamos ir além, adicionar. Anjo nenhum vai ser enviado por Deus para pregar uma nova doutrina, não, porque a doutrina que é necessária para mim e você viver já está aqui na palavra. Então precisamos ter cuidado. Testemunhas de Jeová, elas negam a divindade de Cristo. Eles não creem que Cristo é o Filho de Deus. Eles não creem que a salvação vem através de Jesus Cristo. Eles creem que Jesus foi um homem, um profeta, fez obras boas, mas não creem que a salvação é por meio de Jesus. Só que a gente leu que quem não tem um pai, não tem um filho. Quem tem um filho, não tem um pai. Vamos lá. Congregação Cristã no Brasil. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Não ouviu falar, não. É uma das igrejas que se diz mais cristã e evangélica do Brasil. E que cresce em negócio como a CCB. Que é as iniciais, Congregação Cristã. É a do véu, aquela que usa o véu. Eles são contra o ministério pastoral, ou seja, eles dizem que não precisa ter pastor. Não precisa ter pastor na igreja. Não precisa ter alguém que pastoreie, que ensine. A Bíblia diz o que lá em Efésios 4? Deus colocou na igreja uns como pastores, Deus colocou na igreja uns como apóstolos, Deus colocou na igreja como profeta, evangelista e mestre. Então eu prefiro ficar com o que a igreja CCB diz ou com o que a Bíblia diz? Eu quero ficar com o que a Bíblia diz. Porque o que vale para nós é a palavra de Deus. A Bíblia diz: orai para os vossos pastores. A Bíblia diz que os pastores, foi levantado para apacentar, para cuidar, para instruir. A Bíblia diz que os pastores vão lá dar conta das almas das ovelhas diante do Senhor. Então, como é que a Bíblia diz que é necessário sim ter e ver uma denominação de que não deve ter? Outra coisa que ele não aceita, são contra o estudo da palavra. Isso que está acontecendo aqui agora, eles não estão de acordo. Eles creem que tudo vai vir pela revelação. Não, Deus dá revelação na hora. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Viver por revelação, isso é perigoso. A gente precisa entender o que muitas vezes um dom, quando ele é dado, qual o propósito, qual a finalidade? Qual a finalidade? Deus já me deu sonhos com a igreja, com alguns irmãos aqui, alguma necessidade, que eu nem contei ainda. Sabe por quê? Porque tudo tem um propósito determinado por Deus. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Não, Deus deu um dom, deu um sonho, uma visão, uma revelação. Eu agora vou usar esse sonho para meter a pé na igreja. Está errado. Se nós não entendemos a função do dom, o propósito do dom, nada acontecerá através dele. Nada. Eu vim de uma igreja que quando não tinha dom, o culto só era realizado quando tinha dom. Porque quando tinha revelação, quando tinha visão, quando tinha sonho, então eu já sei o que eu vou pregar. Teve uma visão que viu uma cachoeira na igreja. Vou pregar aqui falando sobre água, sobre cachoeira. Uma vez eu vi um pastor dizer: não teve nenhum dom, vou pregar o quê? Ele disse: não teve nenhum dom, irmão, o que é que a gente vai pregar sem dom? Poxa, prega a palavra, irmão. A palavra não é o suficiente, não. Só que eles não estudam a palavra, eles pregam versículos isolados. Então a CCB, eles não são a favor do estudo da palavra. Eles não são. O estudo que eles são a favor é a doutrina que eles ensinam.
E uma delas é usar o véu. E o mais interessante, irmão, dessa seita é que quando você não faz como eles querem, você está fora, é excluído. Não, eu congregava num canto, como o irmão veio estar me dizendo, desejei me batizar com minha esposa e eu queria me batizar, mas eu cheguei para o pastor e disse que não era casado no papel. Aí o pastor disse que não posso batizar. Não posso se batizar. Mas o batismo é da palavra ou é do pastor? Vocês não estão entendendo? As pessoas colocam regras, colocam fardo pesado, colocam regras e colocam as pessoas dentro de uma caixinha, onde as pessoas ficam presas dentro daquilo. Eu tenho que fazer desse jeito. Se eu fizer diferente, não. O homem, os irmãos da nossa igreja aqui, não podem usar short. Tem algumas igrejas que não podem usar short. Raramente você me viu de short, não é porque é doutrina não. É porque eu me acostumei a usar calça. Mas quando você vê eu de repente eu com um short aí, não se escandalize não. E não é pecado não. Pecado é a gente ter poder para fofocar. Isso é pecado. Não, porque o varão não pode usar short porque mostra as batatas das pernas. As pernas de batata é batatinha. Não, o varão não pode usar short não porque mostra as batatas do joelho para baixo. Porque as irmãs podem usar saia que mostra do joelho para baixo. Aí quer dizer que os varões é pecado, para as irmãs não é não. Não estou entendendo, que não tem lógica. São doutrinas de homens, são fardos pesados que colocam sobre as pessoas. Isso é triste. Nós temos que ter cuidado. Então, a CCB ela não é a favor do ministério pastoral. Eles não estão de acordo com o estudo da palavra e eles têm o véu como uma doutrina bíblica. Só que quando você vai ler sobre o véu, tem que entender para quem Paulo estava falando, para que época Paulo estava falando e qual o propósito daquilo naquela época. Porque o próprio texto diz que no lugar do véu, Deus deu o que a mulher? Não vi. Cabelo. Então, se no lugar do véu o texto diz que Deus deu o cabelo, para que a mulher vai para o véu? O próprio texto está explicando, irmãos, que não é necessário usar véu, porque tem um cabelo já, porque é desonroso a mulher profetizar com a cabeça rapada descoberta. Aí, por conta disso, Deus deu, no lugar do véu, o cabelo. Então, se tem cabelo, para que não dá véu? Então, são coisas, porque cada uma seita, irmão, eles querem ser diferentes das mãos. Nós somos diferentes, nós somos a melhor. Nós fazemos o que as outras não fazem. Por a gente não fazer, a gente é a melhor. Vamos para frente. Aí eu falo na CCB, essa igreja é sim considerada uma seita, pois negam verdades bíblicas, interpretam textos erradamente, possuem doutrinas de cunho fundamental de uma igreja cristã e ainda são exclusivistas. Quem sabe aqui o que é exclusivismo? Exclusivismo ou exclusivista? Quem sabe? Ser exclusivo? Sim, mas há uma definição mais clara. Toda seita ou igreja exclusivista, ela entende que só tem salvação nela. Só tem salvação nela. Pronto, eu fiz parte de uma denominação que nos era ensinado que só tem salvação enquanto você está nela. Você só tem Deus enquanto você está nela. Se você sair de lá, você não tem Deus. Você saiu da bênção para a maldição. E nós pregamos o que aqui? Que a salvação não está em um ambiente. A salvação não está em uma congregação. A salvação está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se você está em Cristo, nova criatura nós somos. Eu posso estar na melhor igreja evangélica e não ser um salvo. Vocês não estão entendendo? Não é um lugar que faz eu ser um cristão, é a minha vida com Deus. Só que as igrejas exclusivistas, ela diz que se você sai daqui, você não tem salvação. A Maranata é assim, a Assembleia de Deus é assim. Não todas, não todas. Outra, a Deus é Amor é assim. Eu vi um vídeo uma vez do fundador da igreja Deus é Amor, Davi Miranda, que ele já é falecido, e ele disse que quem saísse da Deus é Amor e fosse para outra igreja, poderia se considerar um perdido. Poderia se considerar um condenado, porque só tinha salvação enquanto tivesse na Deus é Amor, porque ele foi salvo na Deus é Amor, foi convertido na Deus é Amor, então ele só tem salvação se ele estiver na Deus é Amor. Isso é bíblico?
Não, porque a salvação está em quem? Em Cristo. Pela graça eu salvo por meio da fé. E essa graça vem através do sacrifício de Jesus. Então tem muitas igrejas evangélicas que são exclusivistas. A que eu estava, quando eu estava lá, eu era amado pelos irmãos. Alguém já passou por isso? De congregar numa igreja e quando sair, se odiar? Eu congregava lá, eu era amado. Por quê? Porque eu servia aos homens. Eu abri a igreja do salão todo dia. Eu abri o culto matutino todo dia. Porque eu era todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia tinha culto. No dia que você faltasse, no dia que você chegar, o porra ficava com a cara feia. Já é infiel. Já é dito como infiel. Por quê? Porque está deixando de ir para o culto. Porque para ele deixar de ir para o culto é deixar de ser infiel a Deus. Então, quando eu saí de lá, os irmãos que me amavam lá passaram a me odiar. Não falam mais comigo, deixaram de culpar gás a mim, deixaram de culpar água, não dão mais a paz do Senhor, porque para eles eu sou considerado um cristão caído, porque eu saí da igreja verdadeira e estou no outro canto, porque na visão deles só é igreja, só é salvo enquanto está com eles. Saiu de lá, perdeu a bênção. Isso é perigoso, hein? Uma vez eu vi o presidente de lá dizendo, sabe o que no circular que ele mandou, no documentário? Quem sair da igreja cristã Maranata não levará Jesus e não levará o Espírito Santo. E pronto. Jesus e o Espírito Santo agora está preso agora. Jesus e o Espírito Santo agora estão no domínio de uma denominação. Ele quer dizer que por eu ter saído de lá, nem Jesus e nem o Espírito Santo iam me acompanhar não. Porque eu estava saindo da igreja verdadeira. Exclusivismo. Característica de uma seita. Só tem salvação se tiver no nosso meio. Se tiver no outro canto, não tem salvação. Por isso você nunca vai ver um pastor da Maranata pregando na Assembleia de Deus. Você nunca vai ver um pastor da Maranata pregando na Igreja Batista. Nunca vai ver. Nunca. Eles querem que os outros venham para ele. Porque na visão dele, se os outros querem vir para ele, tem salvação. Se ficar lá, não tem salvação. Essa é a realidade. Amém? Amém. Vamos aqui. Mormonismo, né? Mormonismo. Os mormons, como você queira saber, achar melhor. A mais anticrista das seitas. As suas doutrinas são repletas de revelações angelicais. Ó, coisa bonita, né? Angelicais. Nessas visões, ele diz ter filho de Deus, e apareceu-lhe um anjo, respondeu todas as igrejas da época, a mesma experiência de Russell. A mesma experiência. Interessante que Charles Russell, ele foi da Adventista, e hoje é da Testemunho de Jeová, ou era, né? Fundou a Testemunho de Jeová. E a mesma crença da Testemunho de Jeová, também a Adventista também tem. Porque o Adventista no sétimo dia, eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Vamos lá, para frente, até quase a mesma coisa. Também não creem, ainda falando dos mormons, eles não creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja, mas além da Bíblia, eles têm uma série de livros que dizem ser inspirados e que estão de pé de igualdade com a palavra. Ou seja, qual é a operação que eles estão usando? Adição. Além da... Não, nós temos a Bíblia, mas a Bíblia não é o suficiente. Nós temos vários livros, isso eles, né? Vários livros que para eles são considerados inspirados e estão de igual com a palavra. E a experiência desse camarada fundador aqui é que ele recebia revelações de anjos. Anjos apareciam para ele e ditavam as revelações. Então eles têm a Bíblia deles, eles têm os livros deles, que são considerados como inspirados. Só que a única palavra que é inspirada, o único livro que é divinamente inspirado, é a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, vamos bem perto de acabar. Adventista do sétimo dia. Não é uma igreja cristã, não, pseudo-cristã. Falsa igreja cristã. Aí se você quiser saber mais a fundo o que eu resumi, vá pesquisar. Vá pesquisar de onde surgiu. Da mesma forma que aquele camarada lá atrás, ele colocou várias datas para a vinda de Jesus e não aconteceu, o adventista fez do mesmo jeito. Eles estudando as profecias de Daniel, eles disseram que Jesus ia voltar a tal data. E Jesus voltou? Não. Quem é que é doido de fazer um negócio desse? Que a Bíblia diz que Jesus disse que a gente não sabe nem um dia, nem a hora.
Mas eles sabem. Até então eles sabiam, né? Vamos lá. Adventista do sétimo dia. A guarda do sábado é a doutrina mais conhecida deles. Porém, há outras heresias graves que são ensinadas pela seita. Primeiro, alegam que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a palavra. A mesma coisa dos mormons. Eles têm a Bíblia, mas tem os livros de Ellen White. Quem foi Ellen White? Foi uma suposta mulher que tinha visões, revelações. Ela quem viu a volta de Jesus, o dia, e ela escreveu muitos livros, e os livros dela estão em pé de igualdade com a palavra. Eles dizem que os livros de Ellen White é uma luz menor que leva você à luz maior que a palavra. Mas a gente já tem direto acesso à luz maior. Para que dar uma rodeio pela luz menor? Você está entendendo? Eu trabalhei numa empresa que os donos eram adventistas. E a mulher, a minha patroa, disse: irmão, eu vou para o culto, eles leram um texto da Bíblia e a pregação todinha é só em cima dos livros de Ellen White. É porque Ellen White escreveu isso, Ellen White escreveu isso, Ellen White aquilo. Então eles criam que Ellen White tinha um espírito de profecia. Então quando você entra na igreja adventista e se converte lá, você tem que crer. Quando você vai se batizar lá, alguém vai na sua casa, leva um formulário e diz: você crê nessa profecia de Ellen White? Ele não pergunta a você se você crê na profecia da palavra. Você crê na profecia de Ellen White? Você crê? Aí seus irmãos dizem: eu não creio não. Infelizmente, não está pronto para se batizar ainda. Porque para eles a palavra não é o suficiente. Tem que crer na palavra e crer nos livros de Ellen White. Hoje você é um cristão. Léo, tem quantos anos na presença de Deus hoje? Uns 8 anos. Se Léo de repente começar a ir para a igreja adventista e chegar e dizer: rapaz, eu me simpatizei com a igreja, eu quero ficar aqui, eu quero me converter ao adventismo, você vai ter que se batizar tudo. Porque não vão receber você como um cristão, vão receber você como um ímpio. Porque para eles nós somos ímpios. Por quê? Porque não guardamos o sábado. Então nós temos que se batizar. Não, mas eu guardo o sábado. Eu me batizei, não sou da adventista não, mas eu guardo o sábado. Não, mas você tem que se batizar de novo, porque só vale se for feito aqui. O batismo só vale se for feito aqui na igreja adventista. Não importa se você era pastor, se você era pregador, se você tem 10 anos de evangelho, se você é homem de Deus, mas para ele se converter ao adventismo, estão recebendo os como ímpios. Sua ovelha vai começar a contar da lei. Isso é perigoso, é uma seita perigosa. Vamos lá. Essa seita também marcou que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Fazendo os estudos da Bíblia, erroneamente, Miller, um homem chamado Miller, chegou a uma conclusão que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Porém, isso não ocorreu. Graças a Deus, se tivesse ocorrido, não nós teríamos salvo, né? Eu nem nasci nessa época. Alguém nasceu nessa época aqui? Não, né? Porém, Jesus não voltou, isso não ocorreu. E entre tantos outros ensinos errôneos, eles são também exclusivistas. Ou seja, para eles você não é um cristão. Nenhum adventista considera nenhum irmão de outra igreja como evangélico em Jesus. Nenhum adventista. Você só é cristão se você se converter lá. Se você estiver lá. E eu digo, você é cristão porque você está em Cristo. Não, mas eu estou em Cristo, pastor. Eu não sou da adventista, mas eu estou em Cristo, eu tenho fruto, eu nasci de novo. Para nós, você só é cristão quando você se converte aqui e se batiza aqui. Se não estiver lá, não tem salvação. Você nunca vai ver um pastor adventista vir pregar aqui. E você nunca vai ver um adventista convidar alguém daqui para pregar lá. Porque para eles são um grupo fechado. Não, nós somos a igreja verdadeira. Só nós temos a verdade. Só nós conhecemos o que os outros não conhecem. Então, se os outros quiserem conhecer, tem que vir para nós. E eles usam muitos livros e entregam às pessoas para enganar a mente das pessoas. Tem até um texto da Bíblia, lá em João 10, quando Jesus está falando do bom pastor, que ele é o bom pastor, e tem um texto que Jesus diz assim, ó: há outras ovelhas que não são desse rabeno, desse aprisco, né? Mas chegará um momento que eles virão e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha como esse texto ele diturba. Ele diz que o aprisco ali é a igreja adventista. E as ovelhas que não estão naquele aprisco são os crentes que estão nas outras igrejas, e vai chegar um momento que vai vir para a adventista e vai ter um só rebanho e um só pastor. Que mentira do diabo é essa?
Igreja não é paredes não, igreja não é placa não, igreja é todo aquele que está fazendo a vontade de Deus na face da terra. Aonde houver um cristão fazendo a vontade de Deus, esse é salvo em Cristo Jesus. Não é uma placa, não é uma denominação, não é uma igreja que vai você ser um salvo não, é Cristo Jesus. Entenda isso. Vamos lá. Catolicismo romano. Espero que eu não atinja ninguém aqui. O catolicismo romano é outra seita perigosa. Seguindo suas próprias tradições e não a palavra de Deus. A Igreja Católica se desviou das verdades bíblicas, adoração às imagens, veneração a Maria, tendo um homem como o título de pontífice, sei lá. Sabe o que significa pontífice? Sabe o que significa? A única ponte que leva o homem a Deus. Pontífice, a ponte que leva o homem a Deus. Você sabe quem é que recebe esse título lá? Quem é? Você não sabe? O Papa. Então, na doutrina católica, o Papa é a única ponte, o único meio de o homem se chegar a Deus. Está certo, irmão? É isso? O que é que a Bíblia diz em João 14,6? E disse Jesus: eu sou o quê? E o que mais? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem o catolicismo e diz que o Papa é que leva você para Deus. As pessoas têm mais respeito, beijam a mão, se prostram diante do homem que é pecador, comedor de feijão, que se não se arrepender, não será salvo, mas não se rende aos pés de Jesus. Então, no catolicismo romano, eles vivem não a palavra, mas a tradição religiosa. E que tradição é essa? Adoração à imagem, se prostrar diante de imagem de escultura, e aí nós vemos mais para frente muitas coisas. Algumas heresias dessa seita, a romanização da igreja. Aí, se você sabe o que é isso, vai pesquisar. Outra heresia, idolatria. São idólatras, né? A Bíblia diz: não façais imagem de escultura, nem se prostrai diante dela. A Bíblia diz que a casa, o lar que tem imagem de escultura é amaldiçoado. A Bíblia diz, ensina que os demônios, a Bíblia diz que toda imagem de adoração é abominação aos olhos de Deus. E o que é que os demônios fazem? Os demônios se colocam por trás das imagens de escultura, e quando as pessoas se prostram diante das imagens, estão adorando os demônios. Porque o que o diabo mais quer é ser adorado. Ele quer ser adorado. Ele pediu a Jesus: se prostre em mim agora. Aí qual é a forma que ele usou para desviar o povo de Deus? Receber a adoração através das imagens de escultura. Porque ali foi feito pela mão do homem. O Salmo 115 diz: a imagem de escultura tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, som nenhum sai da sua garganta, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. Jeremias diz: onde colocar ele, ali eles ficam. Ao profeta diz: não tenham medo deles, das imagens, porque nem pode fazer o bem, nem tão pouco o mal. São obras feitas por mão de homens. Um dos mandamentos é não adorar a imagem, adorar apenas a Deus. Então vamos lá, mais para frente. Se a igreja católica foi a igreja que Cristo instituiu, ser iniciada pelos apóstolos, que não foi, mas sim, na suposição, se a igreja católica foi a igreja que Cristo instituiu, sendo iniciada pelos apóstolos escolhidos e comissionados por Jesus, hoje está totalmente fora dos preceitos bíblicos, conforme alguns exemplos estudados aqui. A igreja de Jesus Cristo é aquela que segue fielmente a sua palavra. Quer ser a igreja de Jesus? Viva a palavra, siga a palavra, viva a doutrina e os ensinamentos de Cristo contidos na palavra. Amém? Vamos lá. Entre tantas tem ainda, não, aqui é depois, vou falar mais um pouco aqui. E entre outras coisas que a gente citou aqui no catolicismo, tem culto aos mortos, né? A missa que faz para os mortos. Morreu, acabou, meu irmão. Não tem mais o que fazer, não. Morreu, acabou. Ore por quem está vivo. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, depois de sexo, o juízo. Não, o bichinho morreu, vou botar uma vela na mão dele aqui para ele ir na luz. Se ele morreu com Cristo, ele está na luz. Se ele morreu sem Cristo, não é vela que vai dar luz, não, ele vai para as trevas.
ele vai para as trevas. Culto aos mortos, batiza-se crianças. É bíblico batizar uma criança? Se a Bíblia diz que é por arrependimento de pecados, qual o pecado que uma criança que está no braço do irmão ali tem para confessar? Qual é? Nenhum, meu irmão. Então vamos lá. Adoração de imagem, adora Maria. Não porque Maria é a mãe de Jesus, nós primeiro temos que pedir a mãe, porque a mãe é maior que o filho. Né? A gente viu tudo isso, né? Tem que pedir a mãe porque a mãe é maior. Não. Maria, a nossa irmã Maria, a Bíblia diz que ela foi uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. Ela foi escolhida como uma virgem para dar a luz ao Salvador do mundo. Ela merece esse respeito. Ela foi usada poderosamente por Deus para que a salvação viesse sobre este mundo. Mas era simplesmente uma mulher que, quando Jesus nasceu, Jesus seu ministério, ela mesma disse no seu cântico de Maria, ela disse: a minha alma engrandece o meu Senhor, o meu Salvador. Quem é o Salvador dela? Jesus. Jesus Cristo. E ela entendeu isso. Ela foi um instrumento usado por Deus. Ela não pede adoração. Maria não pede adoração. Nem Jesus pede para adorar ela. Ela é uma mulher que ela deve ser respeitada pelo que ela foi, como todas as irmãs aqui podem ser usadas por Deus. Amém? Então vamos lá. Estamos finalizando, viu, irmãos? Graças a Deus. Entre tantas outras seitas, eu vou citar só algumas aqui no nome, mas não vou falar de nenhuma delas não. É só nós não saber. Entre tantas outras seitas, tem a Seixo Dolê. Não sei se é essa a forma de falar, né? É uma seita oriental, né? Chinesa, japonesa, né? Existe a chamada também Wicca, né? Que é uma modificação da bruxaria. Existe o movimento da nova era, é outra seita. Existe o islamismo, existe o budismo, e existe a igreja messiânica mundial. São seitas, seitas que têm as mesmas características: adicionam, multiplicam, dividem, né? Agregam coisas, tiram coisas, são exclusivistas e não tem nada para mim nem para você. Conclusão: precisamos a cada dia, como igreja, vivermos unicamente os ensinos do Senhor Jesus, pois só assim seremos verdadeiros cristãos. Nunca seremos enganados pelo pai da mentira, porque é ele que está por trás de todos esses falsos ensinos e falsas igrejas. O pai da mentira, o diabo, é ele que está por trás de todas essas seitas, com essas mentiras, com essas doutrinas. Aí, para finalizar, eu queria ler esse texto ali com os irmãos. Judas 1, a gente finalizar e ir para casa. Judas capítulo 1, pois só tem um capítulo. Versículo 3 e 4 diz assim: amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrevermos e exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 4: porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem à dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então Judas diz: eu queria falar da salvação, eu queria falar da salvação que vocês receberam, mas tive por necessidade escrever sobre a necessidade de batalharmos pela fé, porque muitos enganadores, falsos homens, estão se levantando e se introduzindo no meio do povo de Deus, ensinando doutrina de homens e doutrinas de demônios. E nós temos que ter cuidado. Esses dias o irmão mandou uma mensagem para mim, ele está aqui. Eu vou falar porque eu creio que não vai se importar não. O irmão Rosa mandou uma mensagem para mim, tem um diálogo com um familiar dele, com a esposa, e essa irmã, que eu não condeno ela, eu creio que ela está sendo vítima, infelizmente, de um sistema religioso e de uma seita, mas creio que pela oração e pela palavra, os olhos dela serão abertos, porque Deus é poderoso, como abriu os meus, abriu de muitos, Deus abrirá os olhos daqueles que são seus. E essa irmã, num áudio passando que não se deve orar em nome de Jesus, e fala assim:
Não se deve orar em nome de Jesus, porque ela aprendeu na denominação dela que a oração não é para ser feita em nome de Jesus. Mas o próprio Jesus na palavra diz o quê? Tudo o que pedis em meu nome. No nome de quem? Como é o nome dele? Então, se Jesus diz que tudo que eu tenho que pedir no nome dele, por que eu vou dizer aos irmãos que não é para pedir no nome de Jesus? Outra característica das seitas, não creem na Trindade. Eles negam o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, né? É uma fumaça, não é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia diz que se eu falar algo do Pai, vai ter perdão. Se eu falar algo do Filho, vai ter perdão. Mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, não vai ter perdão. A Tabernáculo da Fé não crê na Trindade. Pode falar, meu irmão. Existe pai, mãe, Deus, mãe. Eu ia botar aqui, é outra seita também. Existe. Oi? Existe. Quem não crê em Deus, mãe, está indiretamente com Deus. É uma seita. Eu ia botar aqui, mas acabei não colocando. Inclusive eu pesquisei sobre isso aí. E a oração tem que ser de véu. Essa pai e mãe. Está tendo nas redes sociais aí uma polêmica grande aí, porque eles usam drogas, injetando droga nas pessoas, irmãos. Uma mulher que conseguiu sair de lá, dando um relato, que era escravo de lá. Eles fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas e eles injetavam uma droga, que eu esqueci o nome da droga, um nome bem complicado, onde as pessoas ficavam dopadas e ficavam escravos de lá. Olha só que aberração. Usando o nome de Deus. E infelizmente muitas pessoas fracas, pessoas limitadas, pessoas sem conhecimento, têm se deixado se levar e caíram nesse engano do diabo. O Evangelho de Deus não veio para nos escravizar num jugo pesado. O Evangelho veio para nos tirar do jugo pesado do pecado e nos dar o jugo leve da graça. Porque Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se você entra na igreja e começa a colocar regra, tem que ser assim, faça assim, é desse jeito, precisa ter cuidado. A única forma que nós temos de se enquadrar na salvação de Cristo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para nós. Amém? Então a forma que nós não sermos enganados pelo pai da mentira, que é o diabo, que está por trás de todas essas coisas, é como? É viver a palavra, é viver os ensinos, é ler as escrituras, é guardar os mandamentos, guardar a palavra e viver para a glória de Deus. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é um assunto, se fosse entrar com detalhes, ia durar umas 4 terças-feiras. Mas eu creio que aqui foi o suficiente. O suficiente. Você vê que teve um pastor aí, exclusivista, de uma igreja centenária, Assembleia de Deus, que ele disse numa pregação dele que todos os irmãos que saíam de lá da Assembleia eram lixo. Não sei se os irmãos aí chegaram a pegar aí essa situação. Quem sair da nossa igreja é lixo. E ele diz: mas em todo bairro tem um lixão, né, irmão? Então em todo bairro vai ter uma igreja aí que é lixo, que é um depósito de lixo, para receber esse lixo. Chamou o povo de Deus de lixo. E quando você mexe na igreja de Jesus, meu irmão, aí o negócio é mais 500. Quando foi com poucos dias, aí Jesus revelou o que estava ao ponto. A bomba estourou. Esse mesmo pastor que dizia que os irmãos de Seta era lixo, estava no adultério com a cunhada de fazem 7 anos. Quem era o lixo na história aí? Mexa com qualquer coisa da terra, mas não mexa com a igreja de Jesus, não. Com a noiva dele. E não é uma placa, é o povo dele, irmão. Porque o povo de Deus pode ter falha, ser imperfeito, mas é o povo de Deus que foi comprado com o sangue do Cordeiro. Nós temos dono, ele é o nosso Senhor, nós somos propriedade dele. Ai de mim se eu falar do povo de Deus. Por isso que eu disse, a nossa luta não é contra pessoas, é contra ensinos. Amém? Amém. Então fica aqui para nós esse ensino. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça. E relembrando aos irmãos, nós somos melhores do que ninguém. Não estamos dizendo que somos a igreja verdadeira. Não estamos dizendo que só tem salvação se estiver aqui. Agora todo mundo só tem salvação se estiver aqui. Se eu, se você, se nós estivermos na palavra, tem salvação. Se nós não estivermos,
simplesmente não tem salvação. É o que a Bíblia ensina. Os irmãos veem que a gente aqui não coloca regras, né, dogmas, tem que ser assim, tem que ser assado. Pelo contrário, a gente vai tirar as regras que os homens colocam e aplicar unicamente a palavra que transforma. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus.